Deus te abençoe. Hoje eu vou trazer um pouquinho que uma das minhas pequenas amanheceu com uma febrezinha, frio danado aqui em São Paulo, 9 graus. Mas graças a Deus, tudo jóia, tudo em paz. Voltamos aqui à transmissão. Bom, vamos continuar com os nossos dons do Espírito Santo. Nós falamos já do dom da sabedoria, nós falamos do dom do entendimento. Está dando uma oscilaçãozinha aqui. Deixa eu mudar aqui. Opa. Desculpa, gente. Deu uma oscilaçãozinha aqui na conexão. Aí atrapalhou. Bom, nós falamos dos dons do Espírito Santo, né? Nós falamos do dom da sabedoria, nós falamos do dom do entendimento, falamos do dom do conselho. Ontem foi o da fortaleza. E hoje nós vamos falar do dom da ciência, né? Esses dons, todos eles estão descritos e revelados na Bíblia, né? E eles têm uma perspectiva, né? Eles têm Opa, voltou. Eles têm uma perspectiva aí de trazer para nós o discernimento, né? De como o Espírito Santo atua em nossa vida, de como nós podemos, vamos dizer assim, aprimorar o relacionamento com o Espírito Santo e, obviamente, melhorar o relacionamento com Deus. Acima de tudo, espreitar essa nossa relação, né? Porque nós temos uma tendência, né, em função dos valores, dos gatilhos dos bloqueios que nos são criados no processo aí da vida, de nos afastarmos de Deus em função de uma perspectiva de religiosidade, né? Os dogmas que são impostos, as regras, as leis, né? A única lei que Deus deixou e que está escrita é a palavra, né? É a Bíblia, né? Que ela orienta. E ela é constituída numa perspectiva histórica do momento do que foi vivenciado, e você tem o fato de trazer para as novas gerações aquela realidade, trazer para as novas gerações, perdão, aquele entendimento que foi uma revelação do Espírito Santo de Deus, né? A própria encarnação de Deus, que foi Jesus na Terra, ele nos traz esse entendimento que é um processo evolutivo, né? Então, não pode ser literário, mas ele tem que ter o entendimento e o discernimento, por conta até do processo de tradução que foi feito, né? Ele foi escrito em uma linguagem, foi traduzido para outra, e tudo isso ele, de certa forma, traz a, a, a percepção, né, do que poderia ser interpretado de alguma forma. E essa perspectiva deste dom que a gente vai falar hoje, o que é o dom da ciência, né, ele revela muito isso, né? Que o que é que a Bíblia nos diz sobre o termo da ciência? Que ele define todo tipo de conhecimento adquirido, né? As habilidades, seja no estudo ou na experiência prática, né? Então, esse é o dom da consciência, que ela está relacionada também a uma noção de algum fato ou informação que é traduzido e revelado, né? E tanto é que você vê que, às vezes, quando o dom do Espírito Santo, ele unge a pessoa, uma pessoa que, mesmo que analfabeta, ela traz uma solução, ela traz um entendimento, ela traz uma percepção, uma revelação que pode ser trazida. Por exemplo, tem algumas manifestações muito ligadas àquela região ali da Amazônia, né, da selva, que você tem as entidades, você tem todo o sincretismo que é associado àquele conjunto de atores, aquele ecossistema de vida, né, que existe na selva. E você tem algumas revelações que são muito fortes, né? Tem o caso lá do padrinho Sebastião, essa história eu li alguns anos atrás, que era um senhor, um preto velho, né? Muito, um homem alto, grande, e era um ungido, porque ele era analfabeto, né? Ele era iletrado, e ele conseguia traduzir cânticos e histórias que eram apresentados a ele por Nossa Senhora, né? Aí você diz, poxa, como é que um homem desse, no meio do mato, no meio da selva, ele traz esse tipo de conhecimento? É ungido, né? Então,
Não cabe a nós julgar se o que é que houve ali numa perspectiva religiosa, entendeu? Mas vamos pegar uma evidência, né, de que uma pessoa com pouca leitura ou sem nenhuma, e ele conseguiu traduzir isso, né? Tem alguns fatos que são revelados, por exemplo, para quem frequenta ou vai em algumas orientações, né, espirituais ou religiosas, eles têm a manifestação de línguas, dizem que é a manifestação do Espírito Santo. Então, isso é muito do que você está afeto a descobrir e aceitar. E o dom da ciência, que nos é trazido pelo Espírito Santo, é exatamente quando a gente pega esse conhecimento. Lembra que a gente falou do conhecimento horizontal e o conhecimento vertical, né? A sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. Então, o dom da ciência é esse entendimento que é dado a partir dessa aquisição, seja do conhecimento ou seja da habilidade. E como a gente transforma isso num ato de amor, né? Num ato de entrega, num ato de cristandade? É na hora que a gente traduz isso para uma ação que vai afetar diretamente a vida das pessoas, que vai ajudar essas pessoas a se encontrarem, a um despertar, né? A uma revelação que pode ser dada. Nós somos vetores na nossa vida e nós somos vetores na vida do próximo, do outro, né? E como nós atuamos e como nós agimos, como nós dedicamos essa nossa energia, é que vai fazer o empilhamento, digamos assim, né? O acúmulo é, de coisas que vão ser, vamos dizer assim, fonte de energia, você pode dar o nome de méritos, né? Mas isso não numa perspectiva de buscar reconhecimento, mas numa perspectiva de viver, de exercer, né? O, o, o que o Cristo orientou, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, quando o dom da ciência vem e se manifesta, ele está exatamente fazendo com que o homem entenda as coisas da maneira como Deus colocou para a gente, como Deus entende para a gente, da perspectiva do entendimento. E existe uma diferença aí sobre o que é a sabedoria e o que é a ciência, né? A palavra de sabedoria, ela inspira o homem como agir, né? Falar, ou se comportar, em situações assim concretas da vida. E é o que nos leva a decidir de acordo com a vontade de Deus, né? Então, a palavra da ciência é diferente, ela é o diagnóstico para uma determinada situação, né? Isso mostra que a gente pode dizer que a palavra de sabedoria, ela meio que é um remédio da alma, né? E a ciência, ela é o caminho da cura, né? Todas as duas elas são bem associadas, mas elas, vamos assim, distinguem, né? Porque uma, ela até complementa a outra, né? Então, a perspectiva do dom da ciência, ele nos coloca em profunda sintonia com Deus, entendeu? Ela nos coloca em profunda sintonia com o Criador, ou seja, faz parte da clareza, né, do olhar e do juízo que a gente tem, entendeu? É o discernimento, beleza? Gente, peço desculpa pelo atraso hoje, mas estava aí com uma questãozinha doméstica para resolver. Desejo a você uma quarta-feira abençoada, véspera de Corpus Christi, né, que é um feriado aí que é celebrado numa perspectiva da católica, né, cristã, na verdade, né, o corpo de Cristo, quando o significado, inclusive, o significado desse feriado do Corpus Christi, né, ele tem a ver com o corpo de Cristo, né, e todo o entendimento que se busca, né, em cima eu até estou buscando aqui na internet para falar para vocês, né, a tradição católica celebra o Corpus Christi, que seria o corpo de Cristo, né, que está ligado ao momento que Jesus partilhou o pão e o vinho com os seus apóstolos durante a última ceia, antes de ser crucificado, né. Então, é exatamente a hora da comunhão, né. Então, em termos religiosos, ele tem um significado dentro da religião católica,
Mas ele tem uma perspectiva de espiritualidade muito mais forte, né? Porque é exatamente naquele momento que o Cristo ele diz: ó, eu vim aqui para te perdoar, eu vim aqui para comungar, eu vim aqui para te dizer que o caminho, que tanto é que ele fala, né? Que nas falas do Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai à casa do Pai se não for por mim. Então, essa perspectiva de nós recebermos o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, ele é uma figuração muito forte de como é importante estarmos em comunhão. Comunhão com Deus, comunhão conosco, comunhão com o próximo. Beleza? Então, estejamos em comunhão. Recebo aí meu abraço, meu beijo, meu carinhoso e meu desejo de que seja um dia abençoado para todos nós. Cheiro bem grande. Amanhã, 6h33, estaremos aqui. Bom dia ligando aqui no 3, 2, 1. Bom dia.